Eu estava lá sentado na minha cadeira, trabalhando como qualquer outro dia, mais ou menos dia 15 do mês, e aí de repente entra uma pessoa na sala e dá um grito, essa é a história real, viu? Dá um grito e diz, dia 21 está chegando. E aí eu olho assim, que? Dia 21, dia 15, sei lá. Eu continuei trabalhando lá. No dia 16, um dia depois, a pessoa entra na sala e dá um grito, dia 21 está chegando, e aquele clima tenso, as pessoas falam, dia 21, o que o cara tá dizendo, vai acontecer dia 21. Aí dia 17 o cara entra de novo e dá um grito, dia 21 está chegando. Tipo assim, uns 2 dias antes tava todo mundo nervoso, cara, o que é que vai acontecer dia 21? Chegava pro nosso chefe, dia 21 tá chegando. Cancela, coloca aí feriado nacional que ninguém vai querer vir dia 21. Chegou no dia 21, a pessoa faltou e não aconteceu nada. Graças a Deus estamos aqui para contar a história, mas eu quero dizer que dia 21 de novembro, aí sim, vai acontecer um evento mega especial, que nós vamos abrir as inscrições da formação Dev com a melhor condição até hoje. Então marca na tua agenda, não gasta dinheiro aí com besteira, investe na tua carreira numa formação que tem mentoria, numa formação que vai desde a tua primeira linha de código até a parte de arquitetura, para que você possa construir aplicações arquiteturalmente robustas, saudáveis, aplicações que crescem. Nós temos trabalhos em equipe e nós temos uma comunidade super vibrante que a gente interage diariamente. Eu gravo áudio para os alunos, explicando determinadas dúvidas. É muito, muito legal e a formação Dev, sem dúvida, fará uma diferença gigante na tua carreira. Então, marca aí na tua agenda, dia 21 de novembro, Black Friday da formação Dev. Essa será a última oportunidade para você entrar na formação Dev e ter um 2025 completamente diferente. E eu estou iniciando aqui uma série de vídeos, que a gente vai construir aplicações para que a gente possa conhecer as tecnologias, e eu queria te convidar para um evento que você vai dominar React e React Native na prática, desenvolvendo uma aplicação não apenas com React, React Native, Next, Nest.js, banco de dados, aplicação front-end, mobile, back-end e banco de dados juntamente com o deploy, ou seja, de ponta a ponta. Em 5 dias de evento, a gente vai fazer tudo com muita calma, a gente vai escrever passo a passo uma aplicação, a gente vai pegar uma aplicação mobile, vai ler o QR Code e vai interagir com a aplicação web. Vai ser muito legal, uma aplicação de gerenciamento de eventos para que você possa coordenar os seus eventos, convidar pessoas através de links e você controlar as pessoas que confirmaram, que não confirmaram, com a parte administrativa, com a parte voltada para quem vai entrar, com a aplicação mobile, com leitura de QR Code para que você possa integrar as duas aplicações. Gente, vai ser muito, mas muito legal. Então o link está na descrição, se inscreve para o evento, vai ser um momento incrível. Eu tenho certeza que essa aplicação vai ser uma mega aplicação para você colocar no seu portfólio e estender a aplicação, e o conhecimento que a gente vai compartilhar desde a primeira linha de código até o deploy vai ser um conhecimento nunca antes compartilhado por nós em nenhum evento anterior. Eu tenho certeza que esse será o melhor evento de tecnologia do Brasil. E uma coisa muito importante, paralelamente ao desenvolvimento da aplicação, a gente vai desenhar para você os conceitos, explicar cada detalhe de como a aplicação está organizada, e eu tenho certeza que isso fará uma grande diferença na forma como você entende React e React Native. Não perde tempo, o link está na descrição. Então nós vamos começar essa série de vídeos para a gente desenvolver uma aplicação que talvez seja o olá mundo das aplicações que você trabalha com criação, alteração, exclusão de informações, que é essa aplicação de tarefas. A gente vai fazer isso não só para o React Native, mas nós vamos fazer isso para várias e várias tecnologias e combinações de tecnologias diferentes, para que você possa ter uma introdução interessante para as tecnologias através de uma aplicação simples, mas que ao mesmo tempo envolve e trabalha com vários conceitos interessantes de mercado. Eu vou entrar rapidamente aqui na página do React Native, no Get Started, e a gente vai selecionar aqui, esse comando npx create expo app, e nós vamos rodar esse comando aqui no terminal. Então eu vou criar aqui, vou entrar na verdade na parte desktop. Eu estou na parte desktop já, então eu vou criar
mkdir, vou criar aqui uma pasta chamada tarefas, e entrando nessa pasta de tarefas eu vou criar a minha aplicação tarefas-React Native, RN, só para a gente criar aqui o nome do projeto com o nome específico. Ele vai criar o nosso projeto React Native e eu vou aproveitar a deixa do início do projeto para a gente limpar a estrutura do projeto e começar um projeto do zero. Quando ele cria o projeto, tem um script dentro dele, que é um script que reseta o projeto, porque ele vem com várias coisas já preenchidas, com várias telas e tal, então é legal a gente começar com um projeto limpinho para que você possa trabalhar nele. Então ele vai terminar aqui o processo de configuração do projeto, a gente já vai abrir o nosso projeto através do Visual Studio Code. Tarefas.rn, eu já posso abrir aqui paralelo o Visual Studio Code, que abriu aqui na minha outra tela, não tem problema, vou trazer aqui para baixo. Vou colocar aqui do lado do nosso queridíssimo simulador. Tá? O processo de configuração do ambiente não é um processo muito difícil se você não tem o seu ambiente aí com o Android Studio. Eu até pensei em gravar no Windows, né? Eventualmente depois eu posso gravar um outro vídeo no Windows, mas o processo de configuração é um processo relativamente simples. Então, vou rodar aqui o comando, vou entrar dentro de tarefas, React Native, e vou rodar o comando npm run iOS, que é o meu caso. Ele vai fazer o deploy da aplicação aqui no iOS e vai mostrar a aplicação da forma como ela vem por padrão, tá? Ela vai ter aí abas de navegação e vai ter, tem essas duas abas de navegação. Então eu vou querer limpar a aplicação para que a gente tenha a aplicação mais limpinha possível. Então eu vou parar aqui o processo de execução. E aí, se você der um ls, você vai ver que tem uma pasta chamada scripts, tá? Então eu posso rodar aqui, node./scripts, e aí só tem um único arquivo JS chamado reset project, né, para ele resetar o projeto. Então ele vai renomear a pasta app, inclusive ele não vai apagar a pasta, mas vai criar aqui essa pasta app-example. Eu vou apagar essa pasta, vou apagar a pasta de componentes, vou apagar a pasta de constantes, vou apagar a pasta de hooks e vou apagar também a pasta de scripts, porque a única pasta que a gente vai precisar mesmo é a pasta app e essa pasta de assets. Então, aqui a gente pode rodar novamente o projeto, Vou rodar aqui, aqui já não tem, né, esse script. Vou rodar aqui o nosso projeto npm run iOS. Ele vai fazer o deploy da nossa aplicação, só que agora com a versão atualizada. Se ele não atualizar por padrão aqui, você pode colocar a letra R, que aí ele vai dar um reload na aplicação e nós temos a nossa aplicação aqui pronta para que a gente possa trabalhar nela. Eu vou ficar por enquanto por aqui para que a gente possa trabalhar na aplicação. É muito simples, viu, gente? Se vocês quiserem, eu quero trabalhar aqui com vários exemplos e testar e aprender mais sobre o React Native, por exemplo, é muito fácil vocês criarem, por exemplo, vou criar uma nova tela, vou chamar aqui nova.tsx e vou simplesmente chamar aqui tela nova e vou deixar aqui o estilo e vou colocar aqui um texto, por exemplo, tela nova, então nova tela. Beleza, salvei, é um componente bem simples. Como é que a gente poderia fazer uma navegação para sair da página principal e ir para essa outra tela e assim você testar vários exemplos do React Native, tá? Você pode fazer isso na página index, você pode criar uma navegação através do link. Então eu posso colocar aqui um link, expo router, você vai usar um href para apontar para essa página nova, por exemplo, e aqui você pode colocar um link, e aí eu vou colocar assim, nova tela, por exemplo. Salvando, você já tem aqui uma navegação que você clica nela e vai para uma tela. Deixa eu colocar aqui nova, ele não achou a tela, né? Beleza. Vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Deixa eu dar um refresh na aplicação. Talvez seja só um cache aí que ele não achou, mas de fato ele achou a nova tela e aqui você consegue
fazer a navegação. Olha como foi simples, eu criei um arquivo e criei um link e eu consigo navegar de uma página para outra. Deixa eu só tirar aqui o WhatsApp, que está em algum lugar aqui na minha aplicação e está tocando aqui notificações, né? Beleza. Então, e aí, Léo, mas eu quero personalizar, quando eu entrar aqui na nova tela, eu queria mexer aqui no título e tal. Então, você pode fazer isso dentro de layout. Aqui em layout, nós temos o local que está sendo declarado, essa navegação stack, né? Quando você clica no link navega, ele vai criar uma outra tela, como se fosse uma pilha que você pode voltar. E aqui você pode declarar a tela nova, que não é obrigado para funcionar, para fazer a navegação. Você não precisa declarar uma tela aqui, porque ele vai fazer a navegação através do nome do arquivo, mais ou menos parecido com o que acontece no Next.js. Você tem as pastas, os arquivos, você usa colchetes para rotas dinâmicas e tal. E aqui você tem a possibilidade de colocar a parte de options, por exemplo, para que você possa colocar o título da tela. Então, por exemplo, nova tela. E aí você pode personalizar esse botão de voltar, você pode colocar o título diferente. Então, você tem aí várias possibilidades para trabalhar com múltiplas telas dentro da sua aplicação. Então, basta você ir criando novas telas e ir testando os componentes, testando como funciona a Flexbox, testando como você pode organizar a sua tela, as outras formas de navegar. Então, acaba sendo uma forma muito simples de você trabalhar com React Native usando o Export Router, né? Que, de certa forma, foi muito inspirado na forma como o Next.js trabalha. Dito isso, nós vamos criar aqui a nossa aplicação de tarefas. Então, a gente pode criar aqui uma pasta chamada de Data. Tá? Essa pasta de Data a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma pasta de constantes e eu vou criar aqui uma pasta model para a gente definir o nosso modelo. Então aqui, Léo, como é uma aplicação toda React Native, não tem back-end, então eu vou colocar modelo, como se fosse a base de dados, tudo aqui dentro da nossa aplicação front-end. E eu vou criar aqui um modelo chamado de tarefa.ts e nós vamos criar basicamente uma interface, export, default, interface, chamado tarefa, para que a gente possa criar um modelo bem simples. Poderia ser um modelo mais complicado, com classes e você ter regras de negócio dentro dessa classe, mas eu vou criar de uma forma bem simples. Vai ter um número, vai ter aqui uma descrição, vai ter se foi concluído ou não. Então, basicamente, a gente também pode definir se ela foi excluída ou não, que a gente pode simplesmente excluir, né? Se foi concluído ou não dentro da nossa tarefa. E uma vez criado aqui o modelo de tarefa, a gente pode criar temporariamente uma lista de tarefas para que a gente possa usar essas tarefas mocadas, digamos assim, para a gente já renderizar na tela ali os elementos e a gente começar a ficar mais fácil a gente implementar as primeiras funcionalidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, constante tarefas do tipo tarefa, array, e a gente vai criar aqui um array e ele já está sugerindo aqui, ó, estudar React concluído true, estudar TypeScript falso, estudar Node falso, estudar MongoDB, beleza, criou aqui minhas tarefas e eu vou exportar as tarefas. Com isso, a gente já poderia, dentro do nosso componente principal, que é o index, por enquanto o index tem esse link aqui, que eu vou tirar e a gente vai renderizar as nossas tarefas. Então, a gente poderia começar criando aqui uma renderização de lista, imaginando que essa aula não é a sua primeira aula de React na vida. Eu já conheço o React e, eventualmente, quero aprender um pouquinho de React Native, tá? Mas a ideia é que a gente possa dar uma olhada e entender como a tecnologia funciona através de uma aplicação de tarefas que talvez seja o olá mundo aí das aplicações quando você vai criar uma aplicação que tem a ver com esse processo de create, read, update e delete, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui as minhas tarefas que eu acabei de criar. Eu tenho uma lista de tarefas. Vou fazer um map que a gente vai basicamente percorrer cada tarefa e vai transformar um objeto em um elemento que será exibido na tela, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 objetos e eu quero transformar esses objetos em
elementos que vão visualmente aparecer aqui na minha tela. Como é que eu faço isso? Eu faço isso normalmente através de um mapping. Dá para fazer através de um for, dá para fazer através de vários elementos diferentes, mas deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui para ter um pouco mais de espaço. E aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma view. Nessa view a gente vai colocar uma chave, melhor dizendo, uma key, para dizer que essa chave vai apontar para tarefa.id, para a gente ter um ID único, e dentro dessa view eu vou começar de forma bem simples, colocando um texto, e nesse texto eu vou colocar aqui o tarefa.descrição, que seria a descrição da tarefa. Feito isso, a gente já consegue ver as nossas 4 tarefas que nós criamos aqui na tela. A gente conseguiu criar um modelo, que no caso aqui foi uma interface bem simples, criamos dados mocados aqui, e agora a gente tem o princípio aí do que vai ser a nossa aplicação de To-Do. Beleza, aqui eu tenho as tarefas. Uma coisa que a gente pode fazer aqui é já criar um botão para que a gente possa, a partir desse botão, fazer algumas ações, tá? E não vamos preocupar nesse primeiro momento com a parte visual. Então, eu vou colocar aqui um pressable, vou colocar aqui um texto para que a gente possa colocar, sei lá, excluir, beleza? E nesse pressable eu vou colocar, e eu vou dizer que essa minha view, ela vai estar organizada no que seria no row, né? Seria na linha para ficar uma coisa do lado da outra. Uma das formas que eu gosto de trabalhar quando a gente pensa em layout na aplicação, eu gosto de criar aqui uma pasta de style, ou styles no plural, e aqui eu posso criar um arquivo index.ts só para exportar as coisas, e eu posso criar aqui uma parte de utility, mais ou menos baseado na ideia do Tailwind CSS, que você tem classes utilitárias para que você possa, através da composição, montar aí o estilo da sua aplicação. Para quem conhece Tailwind CSS, o que eu estou falando aqui tem um pouco mais de sentido, né? Então, para que a gente possa reusar esses estilos básicos e montando a nossa aplicação de uma forma talvez até bem simples. Então, ó, eu vou criar aqui um style e nós vamos usar que o padrão do React Native é você ter aqui um style sheet, tá? E aí a gente tem um método create e aqui dentro você vai criar como se fosse as suas classes CSS com os estilos. Por exemplo, como ele colocou aí, ó, container, assim, tarefa, tem várias coisas, descrição, e aí você vai usando esses elementos. Só que em vez de criar classes que já tem, tipo, várias propriedades dentro que você só consegue praticamente usar uma única vez, porque é tão específico que não dá para reusar, o que a gente poderia fazer aqui é criar alguma coisa do tipo baseado no que é o Tailwind CSS, tá? Ó, colocar aqui flex row, e aqui você ter basicamente flex direction sendo row. E aí no final a gente pode exportar uma constante chamada flex row, que vai apontar para style.flexRow. E lá no nosso index do estilo, eu posso exportar asterisco from utility. Dessa forma, lá na nossa aplicação, a gente pode, se quiser aplicar aqui um estilo de que ele vai colocar um do lado do outro, eu posso pegar aqui style e eu posso colocar aqui, por exemplo, flexRow. E aí ele vai colocar tanto o texto que eu coloquei como o botão de excluir, tipo, na mesma linha. E a gente pode colocar outra coisa aqui, por exemplo, ó, eu quero colocar aqui um gap de 5, tá? Então ele vai colocar para a gente, ó, vou colocar aqui nesse caso seria um column gap, tá? Eu vou colocar aqui de 5, não vou colocar o row gap não, column gap de 5 e a gente pode ir lá e exportar esse gap de 5 e a gente pode aqui, ó, no nosso componente colocar um array e aí coloca um gap de 5. E aí ele já vai dar um espaço entre o nosso texto e o botão. Uma outra coisa que a gente pode fazer em relação a estilo, eu posso colocar borda arredondada, ó,
rounded MD, por exemplo. Ó. E aí ele vai colocar uma borda de 4, seria uma borda aí arredondada. Eu posso colocar aqui um background red de 500. Então, vou colocar aqui, ele vai sugerir aí um background color, que seria correspondente a 500. Posso colocar aqui um padding de X de 4, que são coisas que eu vou usar, e um padding Y de 2, que eu vou colocar. Então, aqui embaixo eu posso exportar rounded, background e tal. E a partir desses elementos, a gente até pode criar um componente todinho já pronto para a gente só colocar uma vez e já usar aquilo ali como a referência de um botão. Vou colocar aqui, por exemplo, ó, o background blue de 500. E aí ele vai pegar aqui uma cor qualquer e vou também colocar aqui export constante background blue. Então vamos supor que além de ter a parte de utilitários, eu tenha a parte de componentes prontos, ó, components, e aqui também eu vou exportar, ó, export asterisco from ponto components. Beleza. Lá nos meus componentes, tá? Deu algum problema aqui, não sei exatamente porquê, mas vou já dar uma olhada, ó. Index, export, será que eu coloquei o nome certo? Deixa eu ver aqui. Beleza, talvez porque esteja exportando exatamente a mesma coisa. Então vamos lá, ó. Lá em componentes, eu vou tirar daqui, certo? Eu vou fazer aqui um componente que seria o nosso botão. Então vou colocar aqui, ó, botão. E aí a gente pode colocar, por exemplo, border radius. Aí eu posso usar lá dos nossos utilitários o que seria o roundedmd.borderRadius. Posso colocar aqui um padding, padding vertical, horizontal, né? Seria o padding horizontal. Aí eu posso colocar um padding x 4.padding horizontal. Posso colocar aqui um padding vertical, que seria o pad y2. E aí eu posso até reusar aquilo que eu já criei lá na minha outra classe de utilitários. E posso usar aqui o nosso background color para pegar o bg blue por padrão, né? 500.background color. Dessa forma eu posso constante, botão, vou exportar isso aqui. E exportando a gente consegue utilizar lá na minha classe, por exemplo, que eu criei, a gente pode colocar que isso aqui vai ter um estilo de um botão. Então, vou colocar aqui, ó. E aí a gente consegue reutilizar, isso acaba sendo muito legal, ó. Vou lá e coloco um botão. Fazendo isso, a gente já viu que tem um botão. Posso ir lá nos meus utilitários e colocar isso tudo baseado, viu, gente, na ideia do Tailwind CSS, ó. Text white, vou colocar aqui color branca e eu posso ir lá no meu texto, colocar aqui um style e dizer que eu tenho um text white. Tá faltando só eu exportar aqui, né? Ó. Export constante text white. Então, venho aqui, ó, text white, nós temos o botão e se eu quiser colocar, sobrescrever o background para ser um red 500, a gente tem agora um botão vermelho para fazer aqui o nosso excluir da tarefa. Então, para a gente fazer logo o excluir da tarefa, ó, como é que poderia ser? Primeiro que a gente precisa, em vez de acessar diretamente através das constantes, a gente pode criar aqui um estado dentro do meu componente. Então, eu posso ter tarefas, 7 tarefas, e a partir daqui a gente pode inicializar as minhas tarefas através daquilo que foi importado aqui. Então, eu vou colocar tarefas mock, só para a gente diferenciar aqui o termo, e eu vou pegar aqui a tarefa mock e trazer para cá. Vou importar as nossas tarefas, a tarefa, né, o modelo, e agora a gente está acessando esses dados através de um estado. E uma vez que eu tenho um pressable, um botão, eu posso fazer esse botão chamar uma função aqui dentro que vai excluir
uma tarefa. Então, eu vou colocar aqui, ó, excluir tarefa, passando, por exemplo, o ID da tarefa, pode ser uma boa forma, e a gente vai filtrar todas as tarefas que não seja aquela e a gente vai alterar o estado do nosso componente. O estado está sendo controlado aqui dentro, né? Então, agora, como excluir tarefa, ou eu posso também passar a própria tarefa, não tem problema. Ó. Tarefa, recebe tarefa, e aqui, na hora de filtrar, a gente vai pegar, aqui eu posso chamar ó, de T, posso chamar aqui de T, e aí eu vou chamar tarefa.id. Então, qualquer tarefa que não seja que foi passado, será acrescentado nessa nova lista de tarefas, e aí eu seto o meu estado local. Então, aqui ó, no excluir tarefa, a gente pode no Pressable chamar aqui o onPress, e a partir do onPress a gente consegue chamar o nosso excluir tarefa, passando a tarefa que está sendo percorrida através desse map aqui. Ó. Dentro do map, eu estou correspondendo e gerando isso para cada tarefa, ou seja, eu vou simplesmente excluir se ele chamar o botão correspondente para essa tarefa. Agora, a gente consegue vir aqui, ó, excluir, estudar TypeScript, eu consigo excluir, estudar MongoDB, eu consigo excluir, estudar Node, eu consigo excluir, estudar React, eu consigo excluir. Claro que tudo isso está sendo feito em memória. Se eu der um refresh aqui, você vai ver que ele vai atualizar a nossa lista, já que ele está carregando isso através da memória. Depois a gente pode tirar isso, inclusive salvar diretamente dentro do componente. Que fizemos a primeira parte, né, que é você excluir um elemento, talvez fosse a parte mais fácil. Depois a gente pode até trocar, em vez de ter que excluir, a gente poderia usar um ícone. Tá? Aqui dentro do React Native a gente tem a possibilidade de trazer vários ícones, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó, from, deixa eu ver se ele consegue encontrar aqui, ó, design e from export vector icons. Pronto, ele conseguiu achar aqui o import. E dentro do excluir, a gente pode tirar aqui esse texto e usar um anti-design, name, delete. Eu não sei nem se ele vai ter esse delete. Deixa eu ver, ó. Tem, só que ficou muito grande o ícone, né? Vou colocar aqui 18. 18, beleza? E uma coisa que a gente pode fazer aqui nesse estilo, já que ele está no Flex Row, é usar o Align Items para ficar centralizado. Então, a gente poderia colocar aqui uma nova classe utilitária, digamos assim, né, que eu posso chamar items center, e aí, 2 pontos aqui, e ele vai colocar align item center. Então, com essa, e aí eu tenho que exportar aqui, né, ó, export item center. Então, se você vier aqui no nosso flex row, aí você colocar items center, ele vai centralizar o texto que nós temos aqui, desse ícone aqui, depois a gente pode até melhorar um pouco mais o visual. Além de talvez até um pouco menor que 16, fique bom. E nesse caso, o botão ele poderia ter até um pad um pouquinho menor, né? Não seria tanto um botão padrão aqui, mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, um padding X de 2 também, né? Tem um X de 4, pode colocar aqui, ó, PX2, e aí um botão normal teria esse padding de 16 e um botão com ícone seria um pouquinho menor. Então a gente pode colocar aqui, ó, padding X de 2, e aqui além de ser botão e o background diferente, pode colocar um padding X de 2, que ele vai ficar um pouquinho menor ali o nosso botão. Então você consegue personalizar caso você queira usar um componente e personalizar ele, e tudo isso vem através do nosso styles aqui, tá? Então a gente meio que compartilha e acaba simulando um estilo aí parecido com o Tailwind CSS. Além disso, a gente pode, normalmente eu gosto de fazer isso, né? Ó, você pegar isso aqui e colocar tudo como se fosse numa única linha de código. Então acaba ficando um pouco mais fácil, fica menor, digamos assim, o estilo. Ó. Vou colocar aqui, aí pode fazer isso para todos os estilos, eu acho que fica
mais interessante assim. Depois você pode até ordenar em ordem alfabética, tem um plugin que faz isso, né? Que pega cada um dos elementos e coloca em ordem alfabética. Fica até mais fácil você saber onde está o quê. Ah, a parte do padding fica no mesmo local, a parte dos backgrounds fica no mesmo local, e aí você consegue organizar. Isso aqui é um pouco chato de fazer aqui dentro do vídeo, mas só para... Tô quase terminando já, ó. E aqui ficaria dessa forma, tá? E aí você pode chegar aqui e selecionar esse trecho, e tem um plugin que eu uso que é esse Sort Lines. E aí você pode organizar aqui e organizar aqui embaixo, fica bem fácil de você saber exatamente onde é que estão cada coisa, né? Os backgrounds, a parte de flex, o gap, os paddings e tal. E aí outra coisa que você pode fazer também é dentro dessa parte de estilo você pode ir quebrando. A parte de flexbox fica num arquivo, a parte de backgrounds fica em outro, a parte de cor de texto fica em outro, e você consegue ir criando aí a sua aplicação, só mostrando uma forma que você pode criar os seus estilos, aproveitando sem necessariamente fazer um estilo ali específico para cada elemento, tá? Então vamos lá, ó. A gente tem aqui o nosso excluir. Outra coisa que a gente pode fazer seria o alterar a visibilidade. Então a gente poderia criar um outro botão aqui, certo? Ó, um outro pressable do lado. E esse pressable poderia não ter a cor vermelha, pode usar a cor azul por padrão. E ele pode ser aqui, eu não sei se tem seria o olho, né? Para tornar visível ou invisível aqui. E aqui a gente poderia criar uma função para alternar. Então, função alternar conclusão. E aí eu passo uma tarefa e ele vai fazer essa troca se a tarefa está ou não concluída, certo? 7 tarefas e no final eu tenho aqui uma função que vai fazer essa troca. Então ele basicamente faz um map. Quando ele achar a tarefa, ele troca o concluído e retorna um objeto novo, né? Clonado com essa variável trocada. Caso não seja o valor que você está procurando, ele simplesmente retorna o T, que é a própria tarefa atual. Então aqui a gente pode alternar a visibilidade da tarefa. Aqui, ó, alternar a conclusão, a visibilidade não, né? A conclusão da tarefa. Só que a gente precisa, de alguma forma, mostrar visualmente se a tarefa foi ou não concluída. E a gente pode ter uma propriedade para colocar a cor diferente dessa tarefa e colocar, por exemplo, uma linha quando você alternar a visibilidade. Então a gente poderia criar aqui uma propriedade chamada line, deixa eu ver se ele completa aqui para mim, line through, text decoration line through, né, que seria uma linha cortando, e a gente pode colocar aqui um text zinc de 500, por exemplo. E aí eu vou colocar um textozinho mais apagado para o nosso texto aqui. Então, a partir se a propriedade está ou não concluída, a gente pode renderizar o nosso texto diferente. Então, posso ter aqui um style, certo? A gente vai colocar aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Se tarefa ponto concluída, concluído, né? Na verdade deveria ser feminino aqui, né? Ó. Aqui seria concluída, já que é uma tarefa, né? Então faz mais sentido. Tarefa concluída, e aí eu vou ter que mexer lá nas minhas tarefas, porque aí aqui vai mudar para concluída. Beleza. Eu acho que esses detalhes, gente, fazem diferença no dia a dia, né? Você manter uma consistência, um cuidado com, às vezes, coisas que parecem ser besteira, mas que não são, né? Então eu vou colocar aqui, eu acho que eu preciso exportar essas duas propriedades, ó, export line through e export constante text zinc 500. Então aqui eu vou colocar, ó, text zinc 500 e line through. Caso contrário, ele coloca um array vazio. Se está concluída, ele vai mostrar isso aqui. Beleza, não sei se tinha alguma tarefa concluída para a gente, dar um refresh aqui, ó. Pronto, tinha. A primeira tarefa estava concluída, que é essa do React. E se eu clicar aqui em
estudar TypeScript. Por algum motivo não está funcionando ainda. Deixa eu ver aqui o que é que aconteceu. Ó. Alternar a conclusão no Pressable, beleza. Aqui é concluída. Tá faltando a gente ajeitar. Beleza, então agora é para ele alterar. Ou não, né? Deixa eu dar aqui um refresh. Clicando. É como se ele não estivesse executando essa operação aqui, né? Ó, nova tarefa. Se o ID da tarefa for igual, ele vai pegar aqui. Opa, aqui também é concluída. Ah, fui querer mexer, aí deu problema. Agora sim a gente está conseguindo alternar a tarefa de concluída, clicando no ícone. E o que a gente também poderia fazer é trocar o valor do símbolo do olho, porque ele pode ser, se tarefa estiver concluída, a gente pode colocar aqui o olho, caso contrário, eu acho que tem aqui um eyes ou, sei, ó, não, aqui seria, não sei se tem como se fosse o cortadinho, né? Se tem essa possibilidade, mas vamos ignorar aqui os ícones que aí você pode encontrar, que eu não vou agora perder tempo encontrando não, mas se ele tiver, vou colocar o contrário aqui, ó, o para cá e vazio para cá. Então aqui a tarefa está ok, clicando ele vai ficar como se fosse sem ser em destaque, né? Vai ficar como se fosse só as linhas do nosso ícone. Então aqui a gente consegue trocar a visibilidade se a tarefa está ativa ou não. O próximo passo que a gente pode fazer agora vai ser, deixa eu dar só um refresh aqui na aplicação, vai ser a gente construir a parte da inclusão de novas tarefas, porque a gente já consegue excluir, já consegue alterar o estado, mas a gente precisa agora colocar um texto para que a gente possa incluir novas tarefas. E depois a gente pode até tirar esse valor padrão que tem na lista de tarefas para que a gente possa persistir esses dados internamente dentro do Async Storage. E agora nós vamos especificamente para o incluir. Uma mudança que a gente pode fazer, só para melhorar aqui um pouco o visual da nossa aplicação, é colocar um flex 1 para que esse texto possa ocupar o espaço completo. E para isso a gente pode ir na nossa parte de utilitários e criar, junto aqui do flex, vou colocar aqui flex 1, e ele vai completar para a gente, e nós vamos exportar aqui, export flex 1. Dentro do nosso exemplo aqui, nós podemos dizer que esse texto, especificamente, ele vai ter flex 1 independente do cenário que ele será aplicado, tá? Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente já tem estilo aqui, eu poderia envolver isso aqui com uma view e essa view ocupar o espaço todo, já que vai ser comum para os dois textos. Então, eu vou colocar aqui uma view e vou definir um style. E nesse style eu vou colocar flex 1, que ele vai crescer e os outros dois botões vão ficar alinhados ali embaixo. Uma outra coisa que a gente poderia fazer nessa view aqui de fora é definir um certo espaçamento de um lado para outro para que a gente não precise ocupar a largura completa do dispositivo, certo? Isso pode ser feito ali embaixo ou pode ser feito aqui. Obviamente, essa view externa, o ideal é que ela seja um scroll view, porque, ou então a view específica que vai mostrar os elementos, que no caso é essa aqui mesmo, né? Ó, poderia ser um scroll view, porque se crescer demais, a gente vai querer que essa view possa rolar. Então, eu vou colocar aqui um scroll view daqui para cá, e, obviamente, esse style aqui, a gente vai colocar o Content Container Style para que ele permaneça da mesma forma. E com relação à largura, a gente pode colocar aqui uma largura, por exemplo, de 90%, e com relação ao nosso componente, ó, ele vai alinhar de forma centralizada. Deixa eu ver aqui, então vou colocar, talvez,
vou colocar isso aqui sendo envolvido por uma view, colocar isso tudo dentro de uma view e colocar os 90% dentro dessa view, que ele vai centralizar aqui, ó. Então, essa questão de 90% a gente também poderia colocar como uma classe utilitária, que é alguma coisa, por exemplo, 9 décimos, né? Largura de 90%. Aqui não daria certo a gente colocar uma divisão, porque seria inválido ter esse identificador, mas a gente poderia fazer dessa forma, e aí exportar aqui, e a gente poderia usar no style aqui, para que ele tenha largura 9 décimos, né, que seria 90%, e a gente consegue ter um espaço aqui de um lado e um espaço do outro. Com relação a esse botão, também a gente poderia melhorar um pouco e talvez não colocar como um botão, mas colocar como uma cor, talvez fique mais delicado, digamos assim, né, sem ser um botão propriamente dito aqui. E outra coisa que a gente pode fazer também aqui é colocar um gap desses elementos para que eles não fiquem grudados uns nos outros, né? Então, a gente já tem um gap de 5, e esse gap de 5, na verdade, ele ficou como se fosse um column gap, né? No eixo da coluna. Então, talvez é para ser um gap não de 5, mas seria um x5, que aí faz mais sentido para a gente, ó. Onde tem gap 5, eu vou substituir gap x5, porque aí seria no eixo x, e agora a gente quer fazer o mesmo gap, só que vai ser um gap y5, que aí seria um row gap. E nesse caso a gente pode pegar aqui junto do outro gap, colocar gap y5 e aplicar aqui no nossa view um gap y5, que ele vai colocar um espaço entre os elementos e fica um pouco mais agradável a nossa visualização da lista. Resolvida a lista, a gente pode partir para o nosso formulário, que a gente vai colocar o formulário com o campo de entrada e um botão para adicionar. Então eu posso até criar uma outra view aqui, e a gente depois corrige os eventuais questões. Eu também vou colocar aqui uma largura de 90, e por enquanto eu não vou colocar nenhum gap. Talvez eu coloque uma margem bottom para ele afastar o que vai ser o nosso text input do React Native. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um estado. Eu tenho um estado para representar uma tarefa, e eu vou criar aqui um estado para representar a descrição da nossa tarefa. Beleza. Esse text input aqui vai ter o valor, o value, apontando para a descrição. Se a descrição é para estar vazia de qualquer forma, nunca ela para estar não setada. E o onChangeText, eu vou alterar a descrição desse text input, certo? Tá aqui, ele já está aparecendo, só que ele não tem estilo nenhum. E aí eu vou aplicar aqui um estilo para o nosso text input. Como a gente poderia fazer aqui, ó, lá na parte de component a gente poderia criar aqui um input. Eu não vou me preocupar em aproveitar de outros elementos. Se eu colocar aqui, ó, ele colocou um border radius, um padding horizontal, padding vertical. O background não faz sentido, né? Aqui, eu acho que teria que ser um border color, para ser... Poderia ser a cor azul, que está lá no background, não tem problema. E vou colocar aqui uma largura da border de 2, por exemplo. E aí eu vou aplicar nesse text input o style para ser o input que precisa ser exportado aqui também, né? Assim como o botão export constante input. E aí eu posso importar um input aqui. E agora a gente tem o estilo do nosso campo de entrada. E aí você pode melhorar o estilo, colocar aí quando tiver eventualmente selecionado, ele mostrar alguma coisa diferente. Mas eu também vou colocar aqui, ó, para ser um flex row no eixo da linha, e vou colocar um gap
de x5 para ele dar um espaço. E vou colocar aqui também um outro pressable, que eu vou até aproveitar aqui embaixo, ó, um pressable, para gente colocar aqui um plus, que vai ser o ícone, tá? Ele não vai ser vermelho, obviamente. Provavelmente vai ser azul. E eu vou colocar esse elemento aqui, para além de ser um input, ele ter um flex 1, para ele crescer. Então, ele vai crescer aqui, vai ter uma diferença em relação ao nosso botão. Eu acho que o botão também, ele pode, lá nos nossos componentes, ter aqui algumas questões importantes. Ó. Ele pode ter o Align Items para ser Center e o Justify Content para ser Center, que ele vai centralizar os ícones, mesmo que o botão fique um pouco mais alto, como é o caso aqui. E uma coisa que a gente pode colocar lá nos utilitários seria uma margem bottom de, por exemplo, de 10, tá? Então, ó, coloquei uma margem bottom de 10, eu acho que seria mais do que 10, né? Aqui ele está considerando cada elemento 4, né? Que seria uma margem bottom de 40 se for seguir a mesma proporção. E aí eu posso colocar aqui... Depois a gente pode organizar a questão aqui da ordem, né? Ó, posso colocar sort e aqui também a mesma coisa para ele ordenar. Beleza, então a gente tem aqui o nosso estilo. Lá no nosso index a gente pode colocar diretamente aqui nessa parte que seria o formulário, uma margem bottom de 10, que ele vai colocar um espaço entre o nosso formulário e a lista do nosso to-do list. E aqui o que a gente vai precisar fazer vai ser criar uma função para adicionar uma tarefa. Ó, function, adicionar tarefa. E aqui eu vou receber... Poderia não receber nada, pô, já tem a descrição dentro do contexto, né? Se a descrição for vazia, ele não faz nada. Se a descrição não for vazia, a gente pode gerar aqui um ID qualquer, pode jogar até um math.random, não importa se vai ser inteiro ou número quebrado, só basta ser um number, para a gente aqui não vai fazer diferença. A descrição concluída como falso, ele adiciona a tarefa e no final seta a descrição para vazio. E o adicionar tarefa, ele vai ser chamado a partir desse botão aqui, ó. Adicionar tarefa, que nesse caso, como não recebe nenhum parâmetro, eu já posso passar diretamente para o onPress. Talvez a última coisa que a gente faça seja colocar aqui nos nossos utilitários uma cor de background. A cor, inclusive, pode até ser separado e você referenciar as cores para você usar tanto cor de background, cor do texto, cor da borda, todas as cores, né? Você usar sempre a mesma cor para referenciar. E você pode ter cor azul 500, amarelo 200, 300, 400, 500, 600, aí você pode ir fazendo a graduação. Mas aqui eu vou colocar o BG Yellow 500 e eu acho que para essa ação aqui eu vou colocar para ser amarela. Ó, essa ação que faz essa alternância, aqui a gente pode usar deixa eu ver se eu exportei a cor lá em utilitários. Não, né? Então, BG, export, BG Yellow 500. E aqui a gente pode utilizar o background Yellow 500. Vai ficar amarelinho aqui, vermelho aqui e o botão de adicionar vai ser azul. Então, eu vou colocar terminar o vídeo de React Native. Vou clicar aqui em adicionar. Ó, ele adicionou aqui, posso marcar como concluída, posso excluir as outras tarefas e adicionar uma tarefa aqui, marcar, desmarcar, concluir, e se eu der um refresh na aplicação, opa, eu tenho que sair daqui, né? Se eu der um refresh aqui na aplicação, só limpar aqui o terminal, dar um refresh aqui, ele vai trazer todos os elementos que nós colocamos. Aí, se você quiser, por último, coloca só um título aqui, ó, antes de tudo, pode colocar um text
sei lá, a lista de tarefas, e a gente pode ir lá no nosso texto e colocar aqui cadê o texto? Aqui embaixo, ó. Pode colocar aqui um text 4xl, fonte aí 32, mesma coisa aqui embaixo, export 4xl, e aí você pode colocar aqui text 4xl, se já é um texto maior, pode colocar text zinc 500, se quiser ficar menos exibido, e margem bottom de 10 para dar aí um espaçamento, que talvez a gente possa deixar a fonte preta mesmo. Beleza, gente? Fizemos aí a nossa lista de tarefas, né? Fizemos aí vários aspectos relacionados ao React Native. Não é uma aula necessariamente introdutória, mas para quem já entende o React, já entende de sistemas, dá para ter uma boa ideia de como você pode ir criando a sua solução. E lá no começo eu mostrei para vocês como é que vocês poderiam criar outras telas. E o processo de navegação entre telas e fazer aí gerenciamento de estado é algo relativamente simples, né? Se você quiser pegar, por exemplo, toda essa lógica aqui e separar num arquivo à parte, como por exemplo um hook personalizado, né? Um use tarefas, e você separar e colocar isso separado é tranquilo, e persistir esses dados dentro, por exemplo, de um async storage também é muito simples, tá? Você pode transformar esses dados no JSON e salvar localmente para que isso fique persistente, né? Você consiga modificar as suas tarefas. Se você não quiser mais as tarefas mocadas aqui, que vem aqui por padrão, você pode simplesmente colocar dessa forma, e aqui embaixo você até poderia criar um componente para ser exibido quando não existe nenhuma tarefa disponível, né? Tipo alguém aí, um gatinho dormindo, alguma coisa assim, tá? Mas se você vier aqui e adicionar as tarefas dentro da sua aplicação, vai ficar bem fácil de você ir voltando às tarefas, e para persistir também não vai ser complicado. Dá uma olhada lá no Expo. Deixa eu ver aqui se eu estou com o browser aberto. Acho que eu não estou com nenhum browser aberto. Deixa eu abrir aqui o Chrome. Beleza, a gente colocar aqui, ó, Expo Async Storage. Deixa eu ver se o browser aparece, beleza. Expo Async Storage, que é exatamente essa documentação. Basta você instalar essa dependência aqui, que você consegue usar. Parece muito com Local Storage do browser. Então, a forma de trabalhar é muito parecida, os métodos acho que são até iguais. Você consegue salvar internamente dentro do dispositivo, o que pode ser uma solução legal aí para você simular inicialmente um banco de dados. Eu vou voltar aqui com a tarefa mocada, só para que a nossa aplicação tenha aqui alguns dados introdutórios. Beleza? Então fizemos aí um to-do list para conhecer um pouquinho como funciona o React Native. Lembrando, gente, link na descrição para vocês participarem de um evento que nós vamos simplesmente construir uma solução com front-end, back-end, banco de dados, aplicação móvel, tudo isso integrado numa única solução, e ainda fazendo o deploy da nossa aplicação no AWS. Vai ser muito, mas muito legal essa semana. O link na descrição, não se esquece. E lembra, dia 21 de novembro, nós iremos fazer a maior promoção da nossa história relacionada à formação Dev. Vai ser muito bom ter você junto com a gente todo o ano de 2025, para que você possa aprender muito com a gente através da formação, através da mentoria, dos trabalhos em equipes, e tem muita coisa legal que vem por aí. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.